Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que a quarta-feira de vocês seja repleta de bênçãos e misericórdias do nosso Pai. E que a vontade que esteja em seu coração seja a vontade do coração do nosso Deus. Boa, perfeita e agradável. Bom, quero convidar você mais uma vez a curvar a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir o direcionamento ao nosso Deus. Poderoso e amado Deus, mais uma vez, Pai, na Tua presença, coloco cada internauta, cada jovem, adulto, adolescente e idoso que esteja nesse momento orando comigo, Pai. Pai, não sei por qual crisol que está passando a vida dessa pessoa, não sei por qual dificuldade, por qual limitação, mas Tu o conheces muito bem. O Senhor sabe de cada necessidade o coração de cada um aqui tem. Que o Senhor refaça as suas misericórdias todos os dias em cada um deles, nos dando a paz, a tranquilidade, a esperança e o amor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o tema hoje nosso nos diz o seguinte: autossuficiência. Quantas vezes na tua vida você confiou em você mesmo e deixou de lado a palavra de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus? Ou voltando para essa atmosfera nossa, quantas vezes você deixou de ouvir a voz de alguém que sabia o que estava dizendo a você e simplesmente ignorou e viu coisas terríveis acontecer em sua vida? Assim é que acontece quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Acompanhe comigo. Quando Eva pecou no jardim do Éden, não foi simplesmente porque duvidou da palavra de Deus. No cerne do problema estava a sua crença de que tinha sabedoria suficiente para decidir por si mesma o que era bom e certo. Ela confiou em seu próprio julgamento, e quando confiamos em nosso próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. A história de Saul descreve as pessoas para a autossuficiência e a tragédia que se seguiu. Samuel havia ungido Saul como rei de Deus. Em 1 Samuel 10:1, ele deu a lei e a ele instruções específicas, mas Saul desobedeceu. Pegue sua Bíblia, abra em 1 Samuel 13, do verso 1 ao 14. Acompanhe comigo a leitura. 1 ano de reinado, Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estava com Saul 2.000 em Miquimás, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá de Benjamim, e despediu os restos do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Samuel fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça isso. Os hebreus, todos o Israel, ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também a Israel se fez odiosa aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gigal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram-se, acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade
e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul estava ainda em Gigal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Mal acabara de oferecer holocaustos, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: O que fizestes? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e o que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim e a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste naciosamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. E o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus irmãos, é triste, é muito triste quando a gente deixa de ouvir a voz do nosso Deus. As coisas vão de mal a pior. Se você pensa que a sua vida está deveramente arrasada, acabada, confie em Deus, mas não deixe de ouvir a voz dele, porque pode ter certeza, assim como vive o Senhor dos Exércitos, deixar de ouvir a voz de Deus é assinar a tua própria sentença, porque com Deus a gente é mais do que vencedor. Com Ele as coisas também vão ser difíceis, mas sem Ele é pior ainda. Então ouça a exortação do nosso Deus e não deixe de seguir os preceitos dele, os mandamentos, guardar os mandamentos dele, a palavra dele, porque vai ser colares ao seu pescoço e diademas de graça para a sua vida. Acompanhe comigo quais foram as 3 autossuficiências de Saul que levou ele à queda, desde a primeira até a terceira, a perder o seu trono. 3 passos levaram Saul no caminho para a autossuficiência, logo após ter sido feito rei. Embora nenhum deles tenha sido tão ruim, continham as sementes da tragédia, pois foram tomados de forma independente de Deus. Primeira, Saul disse, ele estava vendo a dispersão de suas tropas e a ausência de Samuel. 1 Samuel 13:11. Ele estava sob pressão e avaliou com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Segundo ponto, Saul mudou de vendo para eu disse. Ele declarou que os filisteus os conquistariam. 1 Samuel 13:12. O que Saul viu com seus próprios olhos mudou o que presumiu e disse sobre a situação. E terceiro e último ponto que levou Saul à sua queda total. Saul mudou de eu disse para ofereci. Ele se sentiu compelido a oferecer sacrifício. 1 Samuel 13:12. O que Saul pensava moldava seus sentimentos. Todos nós já fizemos isso. Confiamos em nossa própria visão humana, que nos leva a confiar em nosso próprio pensamento, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos, e então agimos de acordo com eles. Meus queridos, eu acabei de dizer que a nossa autossuficiência é um erro gravíssimo na nossa vida. Por quê?
Nós achamos que pelo nosso muito falar ou nosso muito agir, seremos salvos ou ouvidos. Isso está lá em Mateus. Presume-se que o seu muito falar em suas orações, principalmente, presume-se que no seu muito falar, no seu muito gritar, no seu muito agir, a sua autossuficiência levará a uma grande vitória. Aí é que você se engana, porque quando você se presume, a sua autossuficiência, no teu muito falar, no teu muito agir, sem Deus, é o que leva à sua queda. Agora pense comigo, por que foi tão difícil para Saul seguir o próprio julgamento, embora as instruções de Deus ainda ressoassem a seus ouvidos? Se sabemos que somos tão frágeis e temos um conhecimento tão imperfeito, por que ainda confiamos em nós mesmos? E o que fazer para confiar mais no Senhor e menos em nossas percepções? Meus queridos, guarde isso na sua cabeça. Nunca seja autossuficiente consigo mesmo. Nunca tire uma visão própria do que vai acontecer. E terceira, não faça nada sem consultar a Deus. Aplique isso na sua vida. Que Deus o abençoe. Tenha uma excelente quarta-feira.